Então por que você insiste em se ignorar? Yeah! Grito feito louco. Por isso não me importa se você não gosta. Tô cantando, tô falando, tá me ouvindo? Eu tô me vendo todo lindo agora, toda hora. Meu cabelo, o meu corpo, meu sorriso foi conquistado em sangue, eu não aceito esmola mais. Não tem volta, não tem volta mais. Não tem volta, não tem volta mais. Yeah! Tamo aqui de novo. Então por que você finge que ignora? Yeah! Grito feito louco. Por isso não me importa se você não gosta. Não tem volta, não tem volta mais. Não tem volta, não tem volta mais. Então, Matheus, queria que tu falasse um pouco do teu processo criativo antes da pandemia e também se agora isso te bateu, assim, de alguma maneira, se isso está te influenciando nas tuas composições e no teu som. Bastante. Até antes da pandemia, todo o trabalho ele sempre foi feito de maneira coletiva, né? Apesar de eu trabalhar com um nome próprio, Mateus no caso, eu toco com músicos que já tocam comigo há mais de 5, 6 anos e eles contribuem diretamente para a forma final que as canções têm. Mas, no entanto, a pandemia nos impediu de ter o mesmo processo orgânico que a gente tinha. Então a gente passou agora, as coisas que aconteciam dentro do estúdio não podem mais acontecer. Então eu acabei me reservando completamente, né? E ficando isolado e comecei um processo diferente também do que eu tinha até então. O meu processo até então era iniciar uma canção e levar os músicos para que eles contribuíssem para que a música tivesse a cara do grupo. Mas agora eu comecei um processo de início a fim sozinho e ao mesmo tempo é interessante porque é uma experimentação, um outro tipo de forma de trabalhar. Só que ao mesmo tempo eu acho que as novas canções que eu acabei escrevendo, elas até pessoalizaram-se bastante, assim, de certa maneira, porque pessoalizaram-se porque num sentido de que talvez mais do que nunca eu me sinto me expondo ideias muito particulares que talvez no meu black rock a coisa talvez não fosse tão particularizada assim.
que somos teimosos na leste. E você sabe que somos teimosos na leste. Você sabe que todos somos teimosos na leste. Personagem do que se quiser, testemunha do desigual que se impuser. Seu discurso de democracia, perdi a compreensão que mal eu tinha. E você sabe que somos teimosos na leste. E você sabe que somos teimosos na leste. Você sabe que todos somos teimosos na leste. Somos teimosos na leste. Todos sabem que somos teimosos na leste. Todos sabem que somos teimosos na leste. A gente já se conhece há algum tempo, assim, eu me lembro que a questão da psicologia te movia muito, assim, né, Matheus? Abordar esses sentimentos, essas emoções, se conhecer melhor. E a gente estava conversando também sobre a questão de ser afrocentrado, né, de se colocar no mundo a partir dessa perspectiva, assim. Queria que tu falasse um pouco, assim, sobre essa descoberta, né? Não sei se foi uma descoberta para ti, e sobre a importância também de se enxergar no mundo a partir desse ponto de vista. Com certeza. É complexo, eu acho que faz parte também de um tanto de vivenciar. A gente vivencia um bocado de coisas nas nossas trajetórias, mas até conscientizar, ou pelo menos... E tá aí também a importância da gente poder ter esses pensamentos sempre expostos, acessíveis para as pessoas, para que a gente consiga também compreender essas coisas nos nossos dias, nos nossos dia a dia, vamos assim, né? Eu acho que eu tive uma oportunidade muito bacana durante esse isolamento de fazer um espetáculo afrocentrado, que foi o Cruz Ubuntu Resiste, com uma equipe de grandes artistas negros. Eu podia entrar em contato com esses outros artistas negros de uma outra maneira que eu nunca tinha entrado até então, e desde refletir sobre questões sociais, refletir sobre a questão racial de uma maneira mais explícita, mais direta, pensando os conceitos também criados enfim, escritos por autores negros,
pensar também a relação acho que dos negros no Ocidente inteiro, historicamente também. Eu tive com certeza um contato que até então eu não tinha tido dessa maneira tão filosófica, tão científica também. Acho que antes as coisas ainda, para mim pelo menos, estavam num nível de curiosidades e vivências e também de muita incompreensão de vivenciar questões raciais de uma maneira também de não saber me posicionar, ou de às vezes também frear alguma sensação que a gente tem por medo de retaliações, etc. E acho que com certeza nesse período da pandemia a gente teve uma série de acontecimentos que eu acho que mesmo quem não vivencia direto as questões raciais é obrigado a se posicionar, é obrigado a dizer alguma coisa a respeito, porque fica evidenciado que não é um problema dos negros, né? É um problema da sociedade em geral, é um problema do Ocidente inteiro, da maneira com que se constitui, não apesar de questões raciais, mas graças a questões raciais. Então acho que todo mundo é obrigado a pensar, refletir sobre, e tudo que eu inclusive gostava muito e tinha um referencial acadêmico, e aí cabe, eu acho, também essa parte psicológica, eu me senti aprendendo um outro tipo de referencial, um outro tipo de posicionamento, outro tipo de visões, que ao mesmo tempo são minhas visões, então isso é muito maluco, mas que divergiam, que tinham um outro tipo de embasamento, que partiam de outros lugares de fala e e me ajudam hoje a ter uma visão muito mais ampla para diversos conceitos e questionar muito de pensamentos mais focados num entender, num conhecimento europeizado, ou numa coisa que vem a partir do norte pro sul do mundo. Então acho que eu pude ter um contato muito profundo com vários desses pensamentos, pensadores, muita gente fantástica que eu pude descobrir também, que não falasse antes, mas que foi por muito tempo invisibilizada. Então ao mesmo tempo acho que a gente, quando vai percebendo essas coisas, vai se dando conta do tamanho da opressão que isso é, e a gente ainda está tentando entender o significado de superar esse tipo de opressão. Então acho que é um pouco de tudo isso junto, sabe? Quando agora ensino o seu rosto, qual efêmero perante os céus, e não há mais ninguém, e não há mais ninguém, e não há mais ninguém que condicionou a quando o gênio poético inspira, essa estirpe transborda num Deus, e não há mais ninguém, e não há mais ninguém, e não há mais ninguém que condicionou a
os fatos refletem seus olhos. Com certeza não é um ritual. Se não há mais ninguém, e não há mais ninguém, e não há mais ninguém que condicionar. Eu me sinto um tolo a cada vento meu. E eu me sinto um tolo a cada vento meu. Até amanhã. Até amanhã. Me sinto um tolo a cada vento meu. E eu me sinto um tolo a cada vento meu. Até amanhã. Até amanhã. Essa foi ar-condicionado. Continua trabalhando, vai sair alguma coisa nova, podemos esperar, podemos contar contigo depois que acabar a pandemia para fazer um show super inédito aqui na Casa Verde? Com certeza. Essa acabou sendo curioso, né? A gente tava prestes a fazer uma apresentação aqui, logo no pré-pandemia ali, a gente tava conversando já, acabou não rolando, mas acabou também sendo interessante porque a gente pôde compor coisas novas, trabalhar em novas canções e a gente está pronto, a gente tem um novo trabalho pronto, a gente ainda está definindo o formato, né, definindo o que vai ser em si, se vai ser um álbum, se não, ou qual deve ser o formato que esse trabalho deve ter, a cara desse trabalho. E uma experiência ao mesmo tempo também de poder apresentar, né, de poder, ainda no processo da criação, de formatação do corpo desse novo trabalho, experimentar, mostrar, né, do jeito que é. E a gente espera que já nesse período de março, no máximo abril, esse trabalho saia, claro, ainda, né, com a perspectiva da pandemia, então um formato, né, de isolamento, um formato digitalizado, né, mas com o mesmo carinho, com a mesma vontade e a mesma paixão de fazer música. Tudo vai mudar ou se transformar. Haverá nova manhã. De aparecer, teletransportar. Haverá outra manhã. O mundo tá perdendo enquanto eu escuto um fake drama.
explodir. Não deixa mentir a dor. Haverá outra vez amor. O mundo tá fervendo e é ebulição. O povo tá perdendo enquanto eu escuto um funk drama. E tudo vai mudar ou se transformar. Haverá um lar e haverá um cá. Desaparecer, teletransportar, explodir, não mentir a dor. Haverá meu bem, haverá o amor. Haverá meu bem, haverá o amor. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Whoa. Yeah, essa foi Funk Drama. Não adianta melhorar tudo na corrida, porque a voz do povo já quer ser ouvida. E talvez até mude o estilo de vida, mas a lembrança ainda fica e ela já foi vivida. Talvez muito hoje em dia seja bem melhor, mas muitos ainda recordam que já foi pior. E agora vamos comparar ao governo de hoje em dia. Pergunte à avó ou mãe o que ela via nos tempos da ditadura, quando era mocinha, onde era morrer ou andar na linha. Uma ferida sem cura é um rastro de morte, e uma bala não fura uma ideia forte. Onde havia uma escolha era saber ou viver. Muitos daquele tempo nem puderam crescer. Não havia muitos que podiam aprender, e se sabiam demais, era hora de morrer. Tente não querer voltar no tempo de uma sociedade torturada. Tente aproveitar cada momento. A vida é simples, desorganizada. Não adianta reclamar se tudo um dia vai mudar. E aí vamos relembrar como já foi e como será. Não adianta melhorar tudo na corrida, porque a voz do povo já quer ser ouvida. E talvez até mude o estilo de vida, mas a lembrança ainda fica e ela já foi vivida. Talvez muito hoje em dia seja bem melhor, mas muitos ainda recordam que já foi pior. E agora vamos comparar ao governo de hoje em dia. Pergunte à avó ou mãe o que ela via nos tempos da ditadura, quando era mocinha, onde era morrer ou andar na linha. Uma ferida sem cura é um rastro de morte, e uma bala não fura uma ideia forte. Onde havia uma escolha era saber ou viver. Muitos daquele tempo não puderam crescer. Não havia muitos que podiam aprender, e se sabiam demais, e aí era hora de morrer. Tente não querer voltar no tempo de uma sociedade torturada. Não, não, tente aproveitar cada momento. A vida é simples, desorganizada. Não adianta reclamar
reclamar, mas tudo um dia vai mudar. E aí vamos relembrar como já foi e como será. E como será. E como será. Primeiro eu quero dizer que vocês são muito maravilhosas, assim, que honra ter vocês nesse projeto aqui da Casa Verde, né? A gente poder contar com mulheres do rap em esteio, mulheres pretas do rap em esteio, né? E quero ouvir vocês, assim, vocês falaram um pouquinho ali entre uma música e outra. Doni começou com 13 anos no rap, Sunny entrou na onda, foi junto. E como é que foi esse começo? Como é que foi esse processo de vocês, de 2013 mais ou menos até aqui, né? 2013. Como é que tá sendo isso? Como é que nasceu isso de vou fazer rap? Na verdade, eu sempre gostei de escrever, só que eu sempre fui muito tímida. Eu não gostava de falar na frente das pessoas, eu mal falava com as pessoas, a não ser que precisasse muito. Então, eu escrevia e eu gostava bastante, eu sempre escrevi sobre isso, só que eu não queria ir falar na frente das pessoas. E teve, quando eu tava estudando, eu tava no final do ensino fundamental, e teve uma apresentação da Semana do Hip Hop lá na escola que eu tava estudando. E aí, os meus colegas simplesmente me puxaram pra cima do palco e disseram, vai lá e canta. E eu meio que não tive o que fazer e cantei, e eu descobri que não era tão ruim. E foi assim que eu comecei, que eu descobri essa paixão por cantar. Eu sempre gostei muito da música, mas cantar era algo que pra mim... Eu nunca achei que eu cantei bem, que dia que eu cantava bem era minha mãe, mas é a mãe, né? Não dá pra acreditar sempre. E aí, nesse show, eu já fui convidada pra participar de algumas, tipo, do palco livre da Semana do Hip Hop e tal. E aí, um pouquinho relutante, eu fui participando e aos pouquinhos eu fui começando, escrevendo mais músicas e tamo aí até hoje. E a Sunny, que é minha mãe, ela sempre me apoiou nisso, sempre me acompanhou. Ela nunca disse, não, tu não vai. Ela sempre disse, beleza, então vamos juntas. Eu até prefiro, né? Porque eu tinha medo de ir nos lugares sozinha. Até hoje, se dá, eu convido ela pra ir comprar um pão e era isso. Fala um pouquinho como foi que você... E pra ti também, como é que foi essa entrada de então vamos fazer rap? Já tinha uma caminhada, também já era do som? Conta um pouquinho de ti também, Sunny. Então, eu já fazia algumas atividades, assim, né? Quando eu era mais nova, enfim, ali até os meus 16 anos. Eu casei com 15 anos, na realidade. E aí, com 17, engravidei, né? Aliás, 16 para 17, engravidei e ganhei a minha primeira filha, que é a Vivi, que é a irmã mais velha da Liz. E aí, assim, então, eu já participava, né? Na época, tinha um concurso, mas eu era mais da dança, não era tanto né, como MC, enfim. E aí tinha um concurso na antiga Salgueiro, ali a sede do Salgueiro, que o Cacaio presidia, que era um concurso de dança, né, b-boys, enfim, b-girls. E a gente, né, numa das ocasiões, nós chegamos a ficar, eu e as minhas cunhadas, né, ficamos em segundo lugar, assim, foi muito massa. E eu sempre atuando, sempre no meio. Só que aí, depois, quando a gente casa, a gente é mãe, né, daí a gente tem que, tem que dar exemplo e tal. E então, por essa caminhada que eu tinha, eu sabia, em partes, como é, no caso, o meio, né, do convívio, enfim, com aquela galera, né, e a função e tal, que não é uma coisa muito saudável para uma menina, principalmente de 13 anos. E aí, quando ela veio pra mim e disse que ela, né, cantou na escola, fiquei super faceira, que eu sempre incentivei. E aí, quando ela chegou e disse que ela estava recebendo convites para participar da Semana do Hip Hop, ou seja, era das 18 horas em diante, eu disse, então, o que a gente vai fazer, né? E eu venho de uma veia artística que eu fui atriz, né? Sou até hoje, enfim. E eu não tive o apoio da minha mãe, porque a minha mãe teve uma criação diferente da minha geração, então artista para eles era prostituta, né? Mulher artista era prostituta. E aí, então, eu não tive esse apoio. E eu vi como foi difícil para mim. E aí eu disse, eu não vou fazer isso com meus filhos, não vou quebrar esse ciclo. E aí foi onde eu peguei e disse, tá, filha, né, vamos ver. Daí fui lá, comecei a conversar com os guris e tal, que estavam convidando, que era o Rafa até, que estava organizando a questão da Semana do Hip Hop. E aí eu conversei com eles para ver como é que era a interação, a atividade e tal, ver se tinha muita, né, se eles legalizavam, agora eu aprendi a palavra, né, se legaliza muito e tal. E aí ele pegou e disse assim, olha, na real assim, né, porque o Rafa eu conheço ele, conheço a mãe dele e tal, e sei que ele não, né, aí por isso que eu fui conversar com ele, daí ele disse assim, não, de boa, se tu quiser eu cuido ela e tal. Aí eu disse, bom, ele vai estar envolvido com as coisas lá, então, né, ele não vai ter tempo de estar cuidando da minha filha de 13 anos no meio da gurizada.
Aí eu disse, cara, né, fazer o quê? Vou entrar de cabeça. E aí foi onde eu entrei pro universo do hip hop, do rap mais a fundo, né, do hip hop a gente já participava, do rap mais a fundo. E aí comecei a acompanhar ela. E aí eu e a Vivi, que é a irmã mais velha, começamos a ser as backing vocals dela, né? Pra que ela tivesse ânimo. Ela já entrou já pronta. Já entrou com o grupo pronto. Que daí, pra que ela tivesse também mais, como é que eu vou dizer assim, tivesse mais confiança de estar no palco. Porque a Dona, ela sempre foi uma guria muito tímida e muito introvertida. Então, apesar de ser sagitariana, né, na infância agora... Mas na infância ela era muito introvertida e tal. E aí, então, pra que ela também se soltasse um pouco mais no palco, né, interagisse um pouco mais com o público, com a galera, enfim. Aí a gente, né, resolveu, ficava uma de cada lado, né, qualquer coisa, se ela não interagisse muito, a gente sacudia ela pro lado e pro outro, a pessoa pensava que estava dançando. Então foi isso, assim, a gente entrou mais mesmo na questão do apoio, né. Sim. No rap foi bem isso, mas a gente já tinha o nosso grupo, que aí, na época ele ainda não tinha o nome que tem hoje, que é o Grupo Cultural Atitude e Movimento. Nem tinha nome, eu acho que a gente fazia algumas apresentações de dança afro, isso desde 2007. Então a gente já tinha esse tipo de interações, mas eu sempre fiquei muito junto com a minha mãe e a minha irmã. Então essa questão de eu resolver, é o seguinte, eu vou fazer os bagulhos sozinha, preciso de alguém. Eu vou fazer sozinha, mas eu preciso da minha mãe e da minha irmã. Da minha mãe e da minha irmã. Aí a gente fazia até hoje, a gente ainda faz algumas atividades, só que daí a gente acabou incluindo a questão do rap dentro do grupo, que não era mais então só um grupo de dança. E aí ele virou um grupo cultural. E aí mais tarde eu comecei a fazer parte de alguns grupos de hip hop, de algumas produções pequenas. Então, assim como a minha mãe, eu também sou atriz. A gente faz de tudo um pouco, na verdade, né, com o grupo. E a gente busca isso, tipo, levar a cultura e as nossas ideias para as pessoas. Eu acho que isso é o mais importante. Raves das Minas. Qual é que deu? Respeita as minas, respeita os corre. Você sempre releve, nossa alma morre. E sofre com tanta opressão que chamam de mimimi. Mas vocês só falam isso porque não estão aqui. Mas no nosso dia a dia e a qualquer lugar, sempre temos que ouvir, sempre vem alguém falar. E o que é desconfortável pra vocês é normal. E não querem saber se a gente fica mal. Todas temos história e se querem saber, não mais relevarei ao ouvido de você. Vocês que vem com lindo discurso, de curso pede recurso e na prática não tem nada. Depois dizem que sou ruim, me transformam em piada. E aí nos revoltamos, sim, estou revoltada. Não respeita a vez das minas, se liga rapaziada. Cheguei na categoria, respeita as guria. No hip hop, vida, luta e no teu dia a dia. Essa é a rima, o som das minas. E a nossa revolução logo se reanima. Não adianta se fazer de desentendido, de super apoiador, vim pagar de meu amigo querido, entenda. Temos a nossa jornada, caminhada, da qual sei que tu não entende nada. Vê se mata, charada. Caramba, não é pra ser chata, mas prefiro gritar, fica calado. Não fale, se cale, não opine, não discrimine. Tu diz não ao preconceito e age do mesmo jeito. Acha que tua atitude não surte efeito, sujeito. E sim, acredita em mim quando digo que dói, destrói por dentro e não se cura nem com o tempo. Não é simples como um vento passageiro. É uma situação que nos toma por inteiro. A gente tá na luta, a gente quer o bem. Vamos gritar pra rua, ferozes como ninguém. Não ferra, sabe o que te espera? É a revolução. Não vem negar, vai pagar, meu irmão. O lance é batalha, já tá no fio da navalha. Não aceito que canalha diminua a caminhada. Não falha, e já que provocou tanto, vai e se joga num canto. Ou vai provar do encanto que toda mina tem. E se achou que era pouco, que apenas era um fio solto, mas tudo vai pegar fogo, te prepara, meu bem. Porque não mais passarão os que se dizem machão, ou que pagam de apoiador, esqueci mais alguém. Já são os tempos de luta, recruta, pede ajuda, porque essa flor é bruta e já são mais de 100. Hipocrisia, palavra tão linda, impactante, mas usada por hipócritas, isso é desesperante. Apoio o reforte, mas não escuta chi, não adianta a voz sem ter ouvidos aqui. E elas já brigam todo dia a dia. E mais, elas não querem guerra, só querem ser iguais. Mas isso significa perturbar a paz. Te prepara, rapaz,
que elas têm muito mais. E a gente tá na luta, a gente quer o bem. Vamos gritar pra rua, ferozes como ninguém. A gente tá na luta e a gente quer o bem. Vamos gritar pra rua, ferozes como ninguém. Não fale, se cale, não opine, não discrimine. Tu diz não ao preconceito e age do mesmo jeito. Não fale, se cale, não oprime, não discrimine. Tu diz não ao preconceito e age do mesmo jeito. Eu vi que tu é super plural, né? Eu vi ali nas tuas redes sociais. Tu é locutora, tu é atriz, tu é dançarina, tu é estilista, tu é cantora, tu faz muitas coisas, né? O que E dá como pra é que tá fazer? sendo o andamento desses processos culturais e toda essa agitação, enfim, nesse momento que nos parou, que foi a pandemia? Como é que isso impactou vocês? Como é que foi essa chegada aí do Covid com vocês que são tão ativas e é um movimento que ele é coletivo, principalmente, né? Sim. No começo foi bem difícil, porque a gente trabalha com pessoas, né? Se não tem pessoas, a gente não faz o nosso show. E a gente não é muito acostumado a lidar com a internet. Eu, apesar de ser jovem, né? Sou muito jovem. Eu não sei mexer nas redes, agora que eu tô aprendendo a fazer algumas coisas. Então foi bem difícil eu ter parado de fazer os shows e tal. Mas depois, né, com essa parada que eu fui pesquisar um pouco mais, aprender um pouco mais a mexer nas minhas redes, no Face, no Insta, enfim. E interagir mais com o pessoal, porque o público ainda tá lá. Eu só preciso gerar o conteúdo pra eles, né? Mas a maioria das atividades que eu fazia, eu acabei parando elas, né? Pausando elas, porque muito delas não tem o que fazer, a gente não, né? Mas a gente continua, tenta manter aí. Agora teve a questão do edital da Lei Aldir Blanc, né? Então eu lancei um projeto, que o projeto eu não quis lançar ele pra mim quanto cantora, e sim pra ajudar outros artistas. Então é um projeto que eu quero fazer uma produção audiovisual e ele vai ser pra mostrar o dia a dia dos artistas durante a pandemia e artistas de rua, que são os artistas invisíveis. A gente não percebe eles ali. E eu queria trazer isso, porque um dia eu também já fui uma artista invisível, né? Quando eu comecei e tal. E tem alguns que têm uma história de vida que é muito bacana da gente saber. Antes deles virarem artistas de rua, às vezes eles foram, sei lá, muito grandes, tiveram muita coisa e aconteceu alguma coisa nesse meio tempo pra eles estar aqui. Então eu acho interessante mostrar isso. E eu quero começar também com essa questão de produzir projetos, porque pra mim é isso. Não basta eu crescer, eu tenho que carregar o povo junto comigo. Então, né, é isso. Na pandemia eu me foquei mais nessa questão de escrever e de tentar ajudar os outros. Visões, rimas sem precedentes. Eu vejo esse mundão e só quero me revoltar. Se não é religião, é política ou grana. Só quero um lugar pra poder relaxar e um bom microfone pra eu poder cantar. Desse jeito já não vejo saída, mas estou no caminho, ajudando a mostrar que ninguém está sozinho. Eu quero é ir além, pra além dessa visão que só faz o que mandam, dizem na televisão. Quero expor minhas ideias, quero é me expressar, ter a liberdade de me manifestar. Se quer ter a evolução, saiba antes, meu amigo, temos a revolução, pra isso conte comigo. E assim passo meus dias, meses, anos, cantando pra todo mundo, revelando os meus planos. Quero mostrar que dá pra salvar essa terra, mas sei que pra haver paz sempre haverá uma guerra. E assim é na história e no futuro será, mas não significa que não podemos mudar. Nesse lugar então, que a desigualdade é onde vai acontecer a batalha de verdade e superação. Pra isso não bastar, teremos fé no coração pra nos encorajar. E se seguir essa estrada não vai adiantar, vamos ouvir esse rap e ver no que vai dar. Mulheres negras na luta e no hip hop, nossas raízes que guiaram mantiveram fortes. Mulheres negras na luta e no hip hop, nossas raízes que guiaram mantiveram fortes. Desse jeito já não vejo saída, mas estou no caminho, ajudando a mostrar que ninguém está sozinho. Eu quero é ir além, pra além dessa visão que só faz o que mandam, dizem na televisão. Quero expor minhas ideias, quero é me expressar, ter a liberdade
de me manifestar. Se quer ter a evolução, saiba antes, meu amigo, temos a revolução, pra isso conte comigo. E assim passo meus dias, meses, anos, cantando pra todo mundo, revelando os meus planos, quero mostrar que dá pra salvar essa terra. Mas sei que pra haver paz sempre haverá uma guerra, e assim é na história e no futuro será. Mas não significa que não podemos mudar. E esse lugar então, que a desigualdade é onde vai acontecer a batalha de verdade e superação. Pra isso não bastar, teremos fé no coração pra nos encorajar. E se seguir essa estrada não vai adiantar, vamos ouvir esse rap e ver no que vai dar. E se seguir essa estrada não vai adiantar, vamos ouvir esse rap. Mulheres negras na luta e no hip hop, nossas raízes que guiaram mantiveram fortes. Mulheres negras na luta e no hip hop, nossas raízes que guiaram. Uma injustiça injusta quer nos fazer acreditar que prender nossos jovens vai ajudar a nos salvar e congelar os gastos, vai nos fazer aprender, dizer que esse país será melhor de viver um dia. Tirando o povo pro povo que sabemos bem quem são, isso nem é problema, dizem na televisão. Vem pra gente com uns papos de legalidade, igualdade, na real nós sabemos a verdade. Legalmente pegaram a gente, chamaram de indecentes bichos, compraram barato e nos trataram como lixo. E ainda quer me falar de legalidade? Isso tudo foi legalmente. E realmente os que sobraram deram sumiço. E hoje em dia o país se resume a isso: julgam o oprimido e apoiam o opressor. E os culpados são sempre a gente. E o pior, pusemos os caras lá, esperando então que fossem nos representar. E aí, pá, somos nós por nós, com a nossa rima e voz, disputando pra ver quem é o mais veloz, rapá. E o mais não vai adiantar, leva na cabeça e sempre torna a errar. E o que eles querem é só nos manipular, não sabem que o nosso lance é revolucionar. Revolucionar. Mulheres negras na luta e no hip hop, nossas raízes que guiaram mantiveram fortes. Somos mulheres na luta e no hip hop, nossas raízes que guiaram mantiveram fortes. E um bom microfone pra eu poder cantar. Só quero um bom microfone pra eu poder cantar. E, bom, a cultura hip hop é um movimento que tá no palco, mas também permeia a vida, né? Sim. E vocês trazem muitos elementos, né? Eu te ouvindo pensando, essas gurias dão uma aula de história, né? E tu falou, a primeira música foi uma aula de história e as outras também seguiram nisso, né? Então vocês trazem referências como a Lélia Gonzalez, a Abdias Nascimento, né? E o que mais inspira vocês? O que mais vem de referência? Tanto musical quanto do mundo político, da filosofia, etc. O que inspira vocês, gurias? Quer falar primeiro? Não, vou falar primeiro. A gente começou a atuar na questão do movimento negro, né? Apesar de a gente estar desde 2007, eu acho que a gente entrou em si dentro disso. Foi em 2015? Não, em 2013. Quer dizer, vocês entraram em 2015, eu fui a partir de 2013. Que a Sânia, ela tinha entrado no MNU, que é o Movimento Negro Unificado. Então, a partir daí, ela começou a trazer pra gente, não só pra mim, quanto pros meus irmãos, muita coisa que a gente não sabia, porque a gente não aprende isso na escola, né? E a questão da história da Lélia Gonzalez, do Abdias Nascimento, a gente começou a aprender disso e eu me apropriei disso. E estudando a história deles, eu resolvi que eu queria escrever sobre isso. Não só sobre o geral, como a questão da aula de história, mas sim sobre os negros, sobretudo a mulher negra e a autoestima da mulher negra, que eu acho que é muito importante, e ocupar os nossos espaços de poder. E, claro, na época eu não pensei exatamente isso, mas foi algo que foi acontecendo, foi levando, e eu percebi que é isso que eu quero fazer. E o rap me possibilita isso, porque é um manifesto. Então, a gente começou a aprender isso, foi em 2013, aí em 2015 foi decretado a década da afrodescendência e teve a Marcha das Mulheres Negras em Brasília, na qual a Sânia participou, eu infelizmente não pude ir, eu era menor de idade, não deu.
Mas a gente organizou uma marcha regional das mulheres negras, que foi no município de Esteio. E a música Estamos na Luta, que eu não cantei porque eu quero atualizar ela um pouco, foi a música tema dessa marcha, que eu escrevi baseada na história da Lélia Gonzalez, para essa marcha, que eu achei que seria importante. Eu acho que é isso, mais ou menos, do movimento negro. Estamos aí até hoje, né? Agora eu quero migrar um pouquinho o estilo musical também. Eu quero poder agregar mais estilos e trazer mais pessoas para escutar as minhas músicas e compartilhar dessas ideias. Os grandes que me ensinaram quem eu realmente sou, e eles deram um grito que ecoou, e ecoou. Aprendi sozinha sobre minha ancestralidade, descobri naquele dia toda a verdade. Lélia Gonzalez nem é citada nas escolas. Abdias Nascimento, muitos nem lembram agora. E Mumia, então, alguém aí sabe quem é? Muitos nem fazem ideia, pra tu ver como é que é. Antigos assassinos transformados em heróis. Numa sociedade dessas, o que resta pra nós? Vou mostrar pra todo mundo que essa verdade é mentira. Promessa de liberdade, jura que não foi cumprida. Se continua sendo dono de algum juízo, então abra os olhos, quero que veja isso. Se apenas um realmente faz a diferença, então peço que mude o modo como pensa. Me responda, porque eu não aprendo a minha história na escola. Me responda, porque nossa cultura é machista e é racista. Me responda, acha que só na política que há corrupção. Me responda, porque um assassino do meu povo é herói, virou herói. É herói, virou herói. Os grandes que me ensinaram quem eu realmente sou, e eles deram um grito que ecoou. Aprendi sozinha sobre minha ancestralidade, descobri naquele dia toda a verdade. Grande Lélia nem é citada na escola. Abdias Nascimento, muitos nem lembram agora. E Mumia, então, alguém aí sabe quem é? Muitos nem fazem ideia, pra tu ver como é que é. Antigos assassinos transformados em heróis. Numa sociedade dessas, o que resta pra nós? Vou mostrar pra todo mundo que essa verdade é mentira. Promessa de liberdade, jura que não foi cumprida. Se continua sendo dono de algum juízo, então abra os olhos, quero que veja isso. Se apenas um realmente faz a diferença, então peço que mude o modo como pensa. Me responda, porque eu não aprendo a minha história na escola. Me responda, porque nossa cultura é machista e é racista. Me responda, acha que só na política que há corrupção. Me responda, porque um assassino do meu povo é herói, virou herói. 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 Meu nome é Tony, eu construí um instrumento para falar, para me expressar, para protestar. Meu nome é Tony, eu construí um instrumento para falar, para me expressar, para protestar, para protestar. Convidaram para um evento, para falar, para protestar. Nem todo mundo me autoriza para falar, para protestar. Mais uma ordem causou desordem que me impediu de protestar. Sou brasileiro, tenho o direito de ir e vir.
Meu nome é Tony, eu construí um instrumento para falar, para me expressar, para protestar. Meu nome é Tony, eu construí um instrumento para falar, para me expressar, para protestar, para protestar. OMB vem protestar. Capitalistas, autoritaristas, quero falar, quero protestar. Meu nome é Tony, eu construí um instrumento para falar, para me expressar, para protestar. Meu nome é Tony, eu construí um instrumento para falar, para me expressar, para protestar, para protestar, para protestar, para protestar, para protestar. Tem que protestar pelos seus direitos. Aí, Tony, primeiro eu queria saber como é que tu tá, se a pandemia afetou o teu trabalho e se tu tem composto. Sim, afetou bastante, né? Para todo mundo, aliás, não é só para mim, né? Eu perdi várias apresentações em São Paulo, que é o meu forte, que eu faço muito show mesmo, é em São Paulo, fora do Rio Grande do Sul. Aqui, na verdade, aqui no Rio Grande do Sul, eu não faço praticamente de muito difícil, né? Fazer show aqui mesmo. A não ser que eu toque na rua, entende? Que eu faço por minha conta, né? Então, mais é São Paulo, Recife, Rio de Janeiro, entende? E eu perdi esse ano, com essa epidemia, com esse atraso todo, também fui prejudicado. Perdi 4 shows lá com o meu produtor, que nós ia acontecer, né, em agosto, em julho, em maio, e não aconteceu, né, entende? Claro. Mas a gente vai levando, né? Sim. E não tem, assim, uma ideia de que esses shows aconteçam depois que passaram? Não, pois, de certo, isso aí não vai, não é mal que sempre dure, né? Eu acredito que as coisas um pouco vai equilibrando, né? Um pouco, muito também o pessoal não sabe dirigir as coisas, no meu modo de ver, né? Esses politiqueiros aí não sabem dirigir as coisas corretas, sabe? Ficam fechando e abrindo, não entende, né? Então tem que ver esse lado também. Muitos músicos, não é só eu, né? Eu, se dependesse só de show mesmo, eu tinha passado, tinha morrido até de fome, né? Mas eu não dependo só disso, tem outros trabalhos que eu faço, entende? Mas prejudicado também eu fui, como todos os músicos, principalmente até hold, esses caras que fazem cinegrafia, por exemplo, a montagem, os hold, né? Que montam os palcos, isso aí ficaram milhares sem emprego, eu sei disso, né? Então, vamos ver, pode ser que agora, eu acredito, tem que ter um pouco de fé também para as coisas equilibrar para todo mundo melhorar, né? A tua música demonstra bem claro que tu tem muita coisa que tu quer expressar, principalmente em relação ao protesto e tudo mais. E aí uma pergunta é se, antes de criar a Gatorra, nos anos 90, tu já se expressava artisticamente de alguma forma, se tu já buscava isso, ou se foi mais depois da Gatorra mesmo? Não, sim, eu já nasci assim, já inconformado, entende? Porque eu já desde que criança eu já percebi, entende? A maldade de quem sabe prejudicar e conheci meus inimigos. Quanto que eu acompanho política mesmo desde que eu tinha 6 anos de idade. Entende? 6 anos de idade eu já estava por dentro, entende? E um pouco de acontecer isso aí também, claro, né? Dessa ânsia de eu conseguir fazer uma coisa que eu queria, que é largar uma mensagem, entende? E realmente eu consegui, entende? Porque quem se cala consente, né? Eu já tinha essa vontade de fazer algum trabalho, entende? E já sou revoltado com a situação. Tanto que eu já fui internado num colégio devido à situação, quando eu era criança. Eu já acompanhava, eu sei a safadeza que acontece no Brasil, entende? E isso aí revolta as pessoas, quem sabe disso e tem uma voz tem que falar, dar uma mensagem, entende? É o que eu faço. Sim, mas antes da Gatorra, tu tocava outras coisas? Ou... Não, eu tocava, inclusive eu andava sempre com as bandas, né? Naquela época eles chamavam até de conjunto. Não era banda, né? Depois trocaram, né? Era conjunto. Os caras que tocavam de 3, 4 era conjunto, guitarra e bateria. Sim. Eu comecei de hold, né? Eu era tipo carregador, chamava de hoje chamo de hold, né? Carregador, carrega as caixas, né? Monta pública, monta a bateria, eu montava a bateria, por isso que eu sempre gostei de bateria, eu já tive inclusive 2 baterias, né? Eu comprei, né? Bateria,
essa convencional de tambor mesmo, Sim, que as bandas tocam, né? Sim. Então eu gosto muito de bateria. Um pouco foi da ideia, né? Porque por isso que eu tirei a parte eletrônica, por exemplo, na manutenção, né? E eu depois fazer projeto eletrônico, que eu já tenho essa facilidade já de eletrônica, eu tirei curso. Aí me veio essa ideia, né? Eu queria fazer um instrumento, eu não sabia o que era, sabe? Foi vindo e montando até que, pô, surgiu uma ideia assim, né? Foi em 96, no caso, né? Pô, faz tempo já, né? Pô, faz 22 anos já, 24 anos, praticamente, né? Me deu a ideia de fazer uma coisa, já, inclusive sofreu várias modificações até fazer o que eu queria mesmo na Gatoa, né? Os times ficou complicado, porque eu não tinha muita prática também, sabe, né? Pesquisando, né? Mas aí aconteceu, mas a vontade de fazer e mostrar alguma coisa, né? Foi o que aconteceu realmente. A violência não é natural, mas o amor sim que é natural. A violência não é natural, mas o amor sim que é natural. Assassino, não seja um. Pare com isso, deixe viver, não faça assim. Assassino, não seja um. A vida é sagrada, seu corpo é o tempo, não pode violar. A violência não é natural, mas o amor sim que é natural. A violência não é natural, mas o amor sim que é natural. Se Daniela Pérez amava a paz, o Sem Terras amava a paz, Antônio Daltino amava a paz, John Lennon amava a paz, Índio Galdino amava a paz, porque tu assassino, não seja um. Pare com isso, deixe viver, não faça assim. Assassino, não seja um. A vida é sagrada, seu corpo é o tempo, não pode violar. A violência não é natural, mas o amor sim que é natural. A violência não é natural, mas o amor sim que é natural. Assassino, não seja um. Pare com isso, deixe viver, não faça assim. Assassino, não seja um. A vida é sagrada, teu corpo é o tempo, não pode violar. Vamos fazer alguma coisa, porque nós somos cúmplices, nós somos cúmplices, nós somos cúmplices, nós somos cúmplices. Assassino, tu tá impune, mas Deus vai te pegar, vai te pegar. Deus vai te pegar, assassino! Como teu som é muito autêntico, assim, a gente tem uma curiosidade de saber o que tu ouvia, o que tu ouve, o que tu ouvia pra criar, assim, se alguma coisa te inspirou pra criar o som do Tony da Gatorra, assim,
ou se não é muito baseado em nada específico. Não, o som meu não viu, eu que fiz o meu arranjo, né? Sim. Eu que inventei esse arranjo mesmo. Nunca passou pela cabeça dos artistas nem nada, assim, Não, só nunca uma copiei expressão nada. mais... Não, de jeito nenhum. Não de copiar, mas de se inspirar, de se... Mas eu não me inspirei de tirar os timbres, as coisas, não. Eu que tive que fazer o arranjo sozinho, sabe? Eu que inventei os arranjos dela, eu mesmo que bolei tudo, os arranjos dela, de cada faixa, por exemplo, tem mais de 50 composições, né? Tem 8 discos gravados, né? Isso aí é uma parte, né? E daí eu arranjei o que faço mesmo, né? O timbre dela. Claro, mas o meu som predileto mesmo, eu curto muito o U2, Jimi Hendrix, Led Zeppelin, Pink Floyd, sabe? Rolling Stone, Beatles, esse aí, né? Da época dos anos 60, né? Esse é o meu forte, né? Que eu conheço mesmo, né? De CDC, essas bandas de roqueira mesmo, né? Sim. Principalmente Rolling Stone, gosto muito, né? Demais. Led Zeppelin, né? Então, claro, então... O meu som é meio parecido, que é estilo, chama pós-punk, né? O estilo meu que é conhecido em São Paulo, sabe, é pós-punk. Pós-punk. Os produtores sérios, meu estilo é pós-punk. Não se apavore, não se desespere, não é o fim do mundo. Só tu pode mudar. Só tu pode mudar. Só tu pode mudar. Só tu pode mudar. Não se apavore, não se desespere. Só tu pode mudar. Só tu pode mudar. Na paz, na paz, na paz, meu irmão, minha irmã. Na paz, na paz.
paz, meu irmão, na paz. Tem alguma coisa que, sei lá, tu nunca pode falar em algum lugar, ou a gente não te perguntou o que tu gostaria de falar, deixar uma mensagem aí? Não sei se tem alguma coisa que tu queira falar. A única mensagem que eu posso dizer assim pro pessoal é se conscientizar, entende? E ficar ligado, né, meu, da onde a gente vive, né? E procurar fazer algo que contribua um com o outro, entende? Pela paz, né? E ficar atento no pessoal lá de Brasília, né, meu? Isso aí é importante, né? Porque a vida da gente depende da política. Tem cara que não sabe, né? Pensa que não dá bola para a política, mas a vida dele, boa ou má, depende do pessoal que está lá coordenando, entende? Se não coordenar direito, quem se ferra é nós, né? O pessoal, a mensagem é isso, conscientizar, né, meu? Para ficar ligado e esperto, sabe? Não deixar passar por cima da gente e fazer papel de bobo, né? Então o cara tem que ficar, eu faço assim, eu sempre reclamando e protestando, né? A pessoa não pode se calar, quem se cala consente. Então o pessoal tem que ir à luta, né? Porque se vai deixar nessas aí aceitar o que eles impõem lá, né? Tá ferrado, né? Entende? Olha o Brasil, a situação que está aqui, né? É um labirinto de miséria, de tristeza, né? Tu vê, ó, é triste ver o pessoal aí na rua, famílias atiradas, aí ninguém faz nada, entende? Não tem socialismo, não tem irmandade, não tem união. Então o pessoal tem que se conscientizar desse lado aí, ver alguma coisa para poder, cada um faz um pouquinho, né, de repente, equilibra. Calcatrua, mensalão, para calar toda a corrupção. É só doentes, sem hospital, e segurança não existe, ninguém vê. Moradia, povo não tem, mas tem imposto e muita taxa pra pagar. O povo paga, não tem retorno, são os ladrões da consciência nacional. Impunidade, terra sem lei, mas tem ministro e deputado a todo lado. Carnaval, novela e futebol, tem dinheiro para a Copa, tem milhões. Lá em Brasília, no Palácio do Planalto, trepa, trepa, cheira, cheira, só ladrões. E ainda querem a Copa no Brasil. E ainda querem a Copa no Brasil. Nos hospitais nunca tem leito, segurança não existe, o trabalho é negado, o trabalho é negado, moradia, povo não tem, mas tem ministro e deputado a todo lado. Calcatrua, mensalão, para calar toda a corrupção. É só doentes, sem hospital, e segurança não existe, ninguém vê. É só miséria, não tem escolas, e as crianças sem leite pra tomar. Moradia, povo não tem, mas tem ministro e deputado a todo lado. Mas tem imposto e muito alto a todo lado. Carnaval, novela e futebol, tem dinheiro para a Copa, tem milhões. Lá em Brasília, no Palácio do Planalto, trepa, trepa, cheira, cheira, só ladrões. E ainda querem a Copa no Brasil. E ainda querem a Copa no Brasil. E ainda querem a Copa no Brasil. Mercenário, querem a Copa no Brasil.
Os insanos querem a Copa no Brasil. Capitalistas querem a Copa no Brasil. Valeu, brigadão.